Paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 28 de abril, quinta-feira, segunda semana da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça uma inscrição no canal de YouTube da Missão e compartilhe a cada um que você sentir no coração, a cada um mesmo, seus amigos, seus familiares, e assim, junto conosco aqui, se tornar um grande evangelizador junto com a Casa de Missão. Queridos irmãos, o evangelho desta quinta-feira está lá em João, capítulo 3, dos versículos do 31 ao 36. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, viver a experiência com Deus. Viver a experiência que nos quer ser derramada sobre nossa vida. E o quão é lindo a gente se deparar com o evangelho deste. Aqui, queridos irmãos, vejamos no título deste evangelho, é o enviado de Deus, João Batista, aquele que anunciou, aquele que se desligou de todas as coisas da terra, aquele que escolheu ir para o deserto e ali viver de mel, gafanhoto. Ele quis se desligar de tudo. E aí o povo, queridos irmãos, então com o coração ardia intensamente em atrás deste homem para viver este batismo da penitência, o batismo onde João anunciava a conversão dos corações. E por que então o povo tanto olhava este homem como um grande profeta, um grande anunciador da palavra de Deus? E aí causava inveja nos doutores da lei, nos fariseus, porque este homem, queridos irmãos, está aqui. Ele, com efeito, aquele que Deus enviou, fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Queridos irmãos, vejamos então a missão de João Batista e a missão também do nosso próprio Cristo Senhor. Porque aquele, queridos irmãos, eu e você podemos ver a experiência de ter esta linguagem de Deus. E talvez eu e você começou este dia, esta quinta-feira, talvez desanimado, talvez indo para o trabalho, vindo essa meditação meio chateado com algumas coisas. Talvez eu não me sinto ainda numa missão nessa terra, meio desligado das coisas, mas queridos irmãos, eu e você tem a missão de ter a linguagem de Deus. E aí todos aqueles que estão à nossa volta, tudo aquilo que nós fazemos e falamos, queridos irmãos, precisa, e creio que nosso coração tem esse desejo de ter esta linguagem de Deus. Mas Vinícius, como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir caminhar no meu dia a dia, no meu cotidiano, tendo a linguagem de Deus? Eis que o Senhor fala, porque Ele concede o Espírito sem medidas. E aqui temos dois exemplos. O exemplo do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai, Ele ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Então, se Deus, o Criador do céu e da terra, ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas em Jesus, Ele confia em nós, porque Jesus também nos acrescentou neste plano salvífico. E neste tempo novo, nesse tempo ainda pascal que estamos vivendo, queridos irmãos, eu e você tem esse chamado. E aí tem o exemplo de João Batista, porque é necessário se desligar das coisas da terra, porque vai dizer, aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Queridos irmãos, façamos uma reflexão no nosso dia a dia. Será que eu e você temos falado mais das coisas terrenas ou das coisas de Deus? Será que a minha língua, a minha boca tem falado mais das coisas vãs? Fofocas, intrigas, falando muitas vezes somente, vamos dizer um exemplo que nós gostamos tanto, futebol, política,
enfim, tantas coisas que a gente às vezes fala e fala e fala tantas coisas. Será que eu e você hoje, nesse dia, nessa quinta-feira, falou a alguém, Deus te ama? Falou que seja um versículo do Evangelho. Veja, irmãos, às vezes a gente termina o dia sem falar algo do céu. E muitas vezes eu fico terreno na minha vida, eu fico terreno no meu cotidiano. E aí o que o Senhor vem nos dizer hoje, nesta quinta-feira, seja uma linguagem de Deus. E aí Ele quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós, chegando o Pentecostes para que nossa vida seja mudada. E aí sim, a minha língua, o meu cotidiano seja a linguagem de Deus, onde as pessoas vão ver, ouvir e sentir o próprio Cristo. E aí, queridos irmãos, talvez a gente, nosso dia a dia, na nossa correria, nosso trabalho, nos estudos, enfim, tudo isso, talvez a gente se sinta desanimado. Mas, queridos irmãos, não há nada mais lindo. Importante sim conhecer o Evangelho, temos que conhecer. Enfim, não precisamos ser grandes teólogos, irmãos, não precisamos ter grande conhecimento, basta viver aquilo de que nós falamos. Basta viver daquilo. É tão lindo quando você vê um pregador, quando você vê um anunciador como o João Batista aqui, como o próprio Cristo falar. Eles falavam daquilo que viviam. E não há mais nada lindo do que isso, irmãos. Do que quando a gente tem uma linguagem de Deus e a gente vive aquilo intensamente. Então, queridos irmãos, para viver intensamente daquilo que nós estamos anunciando, é necessário se desligar das coisas terrenas. E aí, irmãos, no teu casamento, com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, com o teu patrão no teu trabalho, com os teus irmãos do dia a dia, quando aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha te vê fazer aquilo que você está falando, queridos irmãos, aquilo vai mexer com o coração dela ou dele. E aí você vai dar testemunho daquilo que você viu e ouviu. Porque olha que Jesus vai dizer, o próprio João Batista, aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Ou seja, aquele que recebe, irmãos, o testemunho, aquele que recebe o meu testemunho daquilo que eu estou fazendo, falando, daquele que eu estou anunciando, porque eu não falo de mim, eu falo do Cristo, você fala do Cristo. E aí não importa as perseguições, não importa as tribulações, as pessoas vão acolher, as pessoas vão ver o teu esforço, o meu esforço, e vão ver aquilo que nós estamos falando, daquele que estamos anunciando, que é o Cristo. E aí, queridos irmãos, a primeira leitura de hoje, Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus o levou pela mão direita como príncipe salvador a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aqui aqueles homens da sinagoga já estavam doidos atrás de Pedro e os apóstolos, tentando já para que eles parassem de anunciar o Cristo. Eles acharam que matando Jesus numa cruz, eles pudessem apagar tudo aquilo que foi anunciado pelo nosso Senhor, que foi anunciado por João Batista, enfim, até nos dias de hoje. Queridos irmãos, o inimigo ele tenta apagar, ele tenta matar aquilo que está em nós, mas ele não consegue apagar uma coisa: a linguagem, a boca de um profeta, de um Deus que fala através da nossa boca. E então você e eu temos essa missão. E aí tribulação nenhuma, perseguição nenhuma, cruz nenhuma é capaz de apagar uma linguagem de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo sem medida que é derramado sobre nós. E aí quando eu tomo posse, eu acolho, queridos irmãos, nada mais vai nos parar. Porque então eu parei, eu já não tenho mais prazer de falar das coisas terrenas, dessas coisas vãs, mas sim eu quero anunciar o tempo todo, porque esta é a minha e a tua missão. Anunciar. Então faça essa experiência, irmão. Toma posse. Coloca no teu coração essa vontade de anunciar o tempo todo. E aí não importa se as pessoas vão dizer: você fala de Deus o tempo todo, você anda com uma Bíblia o tempo todo nas mãos, você ouve homilias o dia inteiro, enfim, vai na casa de missão. Não importa, irmãos. Quando aquelas pessoas realmente, Deus derramar o Espírito Santo sobre elas também, elas vão amolecer o coração. E pelo teu testemunho, daquele que você anuncia, que é o Cristo, vai converter muitos corações. Queridos irmãos, Deus te abençoe.
Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.